Primeiramente, me chama muito a atenção do. Assim, eu não chamaria de filme, mas da experiência audiovisual Black and White Trips Number 3, é que justamente não é muito difícil categorizar isso como um filme, né? É, são basicamente 12 minutos de um show, de uma plateia de um show, e mesmo assim consegue somente com as mudanças de música ser uma experiência completamente captivante e hipnotizante, sabe? Justamente é interessante a ideia de que o cineasta literalmente só chegou e falou, mano, vou gravar um bagulho, eu vou só, tipo, aos poucos mudando a música e como isso vai completamente hipnotizar qualquer pessoa que estiver assistindo isso. Tipo, é genuinamente algo absurdamente impressionante. E pra mim é interessante o quanto que você consegue inferir disso, apesar de ser uma experiência muito, assim, aparentemente chula e simples, sabe? Você mostra isso pra uma pessoa que não entende muito de audiovisual e a pessoa vai falar: Ah, nossa, por que, que eu vou assistir um bagulho de 12 minutos de alguém no show? Mas, tipo, é realmente algo que te faz pensar sobre muitas coisas. Sobre a relação da raiva e da violência com. Como isso pode muito rapidamente trocar pra uma experiência completamente, assim, hipnotizante. Para mim uma coisa que chama muito atenção é as similaridades que esse curta teve na minha cabeça com, por exemplo, o final do filme After Sun. A ideia de figuras, assim, essa música que já te coloca numa mentalidade em transe, né? Coloca o público que está assistindo em uma mentalidade mais voltada ao interior, ao si, ao sua mente, né? E mesmo assim a gente acaba vendo essas figuras não dançando, mas se movendo e aos poucos sumindo e desaparecendo na escuridão daquele espaço. Eu acho que é uma coisa muito interessante e é uma coisa que, tipo assim, se você mostra pra uma pessoa aleatória assim na rua. Assim, na real, não diria se seria a melhor coisa pra lançar uma pessoa aleatória na rua, pra começar. Mas é interessante como a forma do filme é aparentemente nada, mas ao mesmo tempo é tudo. É um filme que falta de todas as convenções básicas do que a gente define como um filme. A gente não tem cortes, a gente não tem atores, a gente não tem uma narrativa, a gente não tem diálogo, a gente não tem personagens, a gente não tem locações, a gente não tem nada. É o mínimo do mínimo do mínimo. É o mais puro possível. O suco, a polpa da emoção daquele momento capturado em filme. E pra mim não tem nada mais cinema do que capturar a emoção do momento. Até como diria o Andrei Tarkovsky, né? O cinema é a arte onde a gente captura e manipula o tempo. E nada, pra mim, exemplifica tanto a possibilidade disso quanto isso. Literalmente só um show gravado, que a mudança de músicas faz com que a gente mude completamente de experiência e de momentos. E é algo que, na minha cabeça, me remete muito a experiências de pessoas em, por exemplo, raves. Ou especificamente raves de Psytrance, que as pessoas falam que a experiência é que você vai sentindo várias emoções pela música, e por mais que o espaço e seus arredores tecnicamente não mude, somente a música e como que você está se sentindo em relação à música já muda completamente como você se sente em relação aos arredores que você tá, né? E pra mim é uma coisa que é louco porque parece simples, mas ao mesmo tempo parece algo que saiu de um sonho, assim, parece que alguém entrou com câmera num sonho e capturou. Bom, é... já o Fireworks, pra mim, ele tem essa mesma atmosfera de ter entrado com uma câmera num sonho, mas de uma forma levemente alterada, levemente diferente, né? O Fireworks
pra mim é muito mais. Assim, sim, um sonho, mas é um sonho que me lembra muito mais aspectos de psicanálise, né? Por exemplo, a cena que mais me marcou do filme inteiro é a cena onde ele tá apanhando, né? E ele tá berrando, e ele tá sentindo dor, e ele tá, assim, claramente mal, mas mesmo assim, essas expressões de dor dele aos poucos vão se transformando e se misturando com expressões de prazer. E você, como plateia, você que tá assistindo, você não entende muito, você fica tipo, mano, o que que tá acontecendo? Mas até que, tipo, isso tudo culmina na hora que abrem o peito dele e você vê a bússola, e a bússola que fica tornando de um lado ou de outro, que provavelmente para representar a psique do personagem, a ideia de que o personagem ele tá perdido na própria sexualidade, ele não sabe de que lado que ele vai, se ele vai do outro, a confusão sexual do personagem ali, né? E o fato de que essa cena toda culmina no corpo ensanguentado dele ser coberto de leite. Isso pra mim é um significante assim visual, um significante imaginário muito forte do filme. É uma imagem que ficou na minha cabeça grudada que nem cola até agora, meses depois de quando eu assisti pela primeira vez. E pra mim ambas as experiências brincam com essa ideia de sonhos, né? Só que de formas completamente diferentes. O primeiro te faz emocionalmente sentir que você está em um sonho, em um transe, enquanto o segundo, o Fireworks, ele jamais te apresenta uma forma de longe. Você está vendo o sonho de outra pessoa. Você consegue se descolar e analisar muito mais desse filme. Por isso até que eu falei que me lembra uma perspectiva mais de psicanálise, né? Tanto é que eu fui tentar dividir em texto depois desse filme e eu me sentia completamente é, quase que fazendo uma análise de psicanálise, tanto do personagem quanto do Kenneth Anger, para ele ter feito esse filme para começo de conversa, né? E junto disso, uma coisa que me é interessante também é a ideia do filme começar com esse visual do marinheiro, né? Um marinheiro heróico carregando alguém, enquanto tem esses barulhos fortes, o estrondo mais heróico, né? E logo em seguida a gente vê abre muitas aspas aí, né? Um garoto, um moleque, magricelo, parece meio doente. E a gente tem o outro visual muito icônico do filme que gruda na cabeça que nem chiclete, que é o visual da mão sem o dedo do meio, né? Que justamente quando eu assisti pela primeira vez já instantaneamente me falou, me signalou, me deu sinal de que seria um filme justamente sobre sexualidade. Porque o dedo do meio tá faltando. É literalmente quase como se o filme mostrasse que aquele personagem tem problemas fálicos, né? É um personagem que tem questões com a própria sexualidade. É um homem eunuco, por exemplo. Mas é interessante porque no final do filme, depois que acontece tudo, que tem as cenas de violência, que ele entra no banheiro, tem as cenas de violência, depois ele sai do banheiro, ele tem duas cenas em específico que faz parecer com que ele descobriu o sexual calling dele, né? Que é a cena que ele bota um fogo de artifício nas calças e ele abre e tá saindo um monte de fogo de artifício. E também a cena da árvore de Natal, que a árvore de Natal com fogo na ponta vai lá e bota fogo na fogueira dele que não tava queimando mais cedo. E justamente a cena final, onde ele se encontra novamente na cama, dessa vez com um homem sarado sem camisa logo do lado dele. E primeiramente a lareira dele tá pegando fogo até de forma meio preocupante, né? Vai queimar a casa daquele jeito. Mas principalmente a mão finalmente tem de volta o dedo do meio. Então, talvez os problemas sexuais que ele achava que tinha no começo do filme não era porque ele, nesse tempo todo, era um personagem homossexual e ele não sabia, ele estava dentro do armário. E levou uma experiência que, assim,
eu achei interessante porque diferentes pessoas têm diferentes interpretações dessa cena, né? Algumas pessoas interpretaram como algo puxado pro BDSM, outras pessoas puxaram para algo mais como uma violência sexual, outras pessoas puxaram para algo mais broderagem, né? Tipo assim, será ou, tipo até será que a violência era uma violência no sentido de pessoas que também estavam no armário e homofóbicos enrustidos, né? Que justamente usam da violência como uma forma de falar pra si mesmo que eles não são homossexuais. Mas assim, justamente ambas as experiências têm essa coisa de sonhos, né? E pra mim, dos três, o que mais me dá uma sensação de eu tô tendo um sonho febril, assim. Estou doente, eu fui dormir, eu tô tendo um sonho febril. Como que isso aqui é real? É justamente o terceiro filme, o brasileiro. Que, assim, na superfície coisas acontecem. Na superfície é um filme que parece que as cenas não têm conexão e coisas vão acontecendo em sequência. E inicialmente é um filme muito difícil de se assistir, porque primeiramente não dá pra entender o que eles estão falando. E realmente parece faltar esse tecido conectivo entre cenas. Pelo menos inicialmente, né? Aí. Só que quanto mais você assiste, mais você percebe que, assim como Fireworks, pelo menos ao meu ver, é um filme que trata dessa relação homoafetiva entre esses dois homens e como isso causa, no fim, uma crise de violência, né? E é interessante porque ambos os filmes são preto e brancos e feitos, se eu não me engano, não muito longe um do outro. E eu acho interessante porque são histórias que hoje em dia são muito mais contadas, né, histórias da comunidade LGBT, mas que LGBTQIA+, mas que na época simplesmente tinha-se muito essa questão da homofobia enrustida, que hoje em dia ainda existe bastante, infelizmente, mas é muito menos comum, né? Esses filmes retratam quase como se fosse uma coisa onde quase todos os homens tinham em si uma homofobia enrustida ou uma afetividade enrustida, né? Então justamente tem-se essa questão trabalhada do amor e do ódio, né? Do desejo e da violência que isso causa. Que é interessante, porque realmente são três filmes que, assim, tem esse tom é, onírico pra eles, né? Tem esse tom que parece que eu tô sonhando ou vendo o sonho de outra pessoa. Parece que eu tô na cabeça dos personagens. Quer dizer, dois de três, né? Mas é interessante. Todos os três filmes trabalham de certa forma essa questão do instinto humano, né? Do instinto humano para a violência. Primeiro filme, no caso, como nesses shows de âmbito de heavy metal, rock, etc. Assim, tem esse evento de mosh pits, né? Que as pessoas se empurram e se batem e soltam aquela energia toda que a música dá para elas, nos outros na plateia. E é interessante que justamente o cara pegou isso, desacelerou, botou outra música e parece algo completamente hipnotizante. Mas não, é um mosh pit de um show de rock. E justamente são três filmes que trabalham o subconsciente humano e a necessidade do ser humano, do subconsciente humano de causar a violência. Assim, arrisco eu dizer que muito mais do que isso, não só do subconsciente humano de desejar e querer violência, mas do subconsciente masculino de desejar e fazer violência, né? A questão de como a masculinidade, como a gente conhece no século XXI, até no século XX, ela justamente é trazida por esse histórico de violência. Para você ser um homem macho, você tem que bater, você tem que ser fortão, tem que fazer as coisas, não sei o que lá.
E é tipo justamente uma construção que eu acho interessante de como que esses filmes trabalham isso, né? Como entrando no subconsciente humano, o que a gente encontra são duas coisas: a violência e o desejo, e o prazer, a vontade de a vontade sexual, né? E como ambas as coisas estão intrinsecamente ligadas.